Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos ter a nossa continuação da nossa aula sobre Getúlio Vargas. Nós vamos falar agora sobre o Vargas constitucional, né? O governo de Getúlio Vargas, no momento em que ele, depois da Revolução Constitucionalista, é eleito, né, por uma eleição indireta e vai ficar até 1938, se não me engano. Vamos ver. Isso, ele vai ter um mandato agora até 1938. Vamos falar aqui sobre o Getúlio Vargas constitucional, então. Mas o que é uma Constituição, né? A Constituição é um conjunto de leis que dirigem um Estado, né? Um país. Ela garante a soberania de um país. Um país só é considerado um país soberano se ele tem uma Constituição, né? E essa Constituição significa que a nação ela tem autonomia para definir suas próprias leis e regras, e ela não depende de uma influência externa, de um outro país para isso, né? O que acontece? A Constituição ela é como se fosse a fundação de todas as leis. Todas as leis, tudo que for um processo legal no país, vai ser construído em cima dessa Constituição. Se ela não tiver uma base constitucional, ela não funciona, ou ela vai ser sempre ser recusada, né? Na era Vargas foram elaboradas duas cartas magnas, né, que é as formas de governo e os contextos ao longo da história do nosso país, né, interferiam na aprovação e na extinção de uma Constituição, né. Então essas cartas magnas serviam para isso. A Constituição, a primeira para acabar a Constituição antiga e a segunda para aprovar uma nova. A Constituição ela vai em direção às formas de governo, né? Conforme o governo vai agindo, a Constituição vai seguindo. Um governo democrático não consegue se sustentar baseado nos fundamentos de uma Constituição que suprime liberdade de expressão da população. Ou seja, quando você tem um controle das liberdades de expressão, né? Quando você não permite que haja uma liberdade de expressão, você também não tem uma democracia. As duas coisas não combinam uma com a outra. Anteriormente, na era Vargas, ele cedeu à pressão popular e decidiu convocar a Assembleia Constituinte, depois da Revolução de 32, e elaborou uma nova Constituição para o país. Esse era um documento que é considerado progressista, porque ele garantiu avanços democráticos, né, como o voto feminino e o voto obrigatório e secreto. Isso é importante. A Assembleia Constituinte elegeu o Getúlio Vargas como presidente da República, né? Porque antes disso ele estava no governo provisório, né? Não era um governo certo. E agora essa própria Assembleia Constituinte escolheu um novo presidente, e o presidente escolhido era o Getúlio Vargas, que ele exerceria um mandato de 4 anos, e a Assembleia Constituinte diz que ele não poderá ter uma nova candidatura, né? Essa é a última dele. De 1934 a 1937, esse foi um período muito tenso, né? Porque nós temos essas polarizações ideológicas no mundo, né? Nós estamos tendo a Ação Integralista Brasileira, né, o AIB, que ela tem tendências fascistas, e a Aliança Nacional Libertadora, que ela tem tendências comunistas e socialistas. Esses são dois pensamentos que estão crescendo muito, tanto que o fascismo não, né, mas o totalitarismo, né, contando com os fascistas e com os nazistas, e também o comunismo, o socialismo e o capitalismo que tá se concretizando no mundo, vão acabar fazendo a Segunda Guerra Mundial, em 1939. O AIB, ele tinha como líder o Plínio Salgado, né, que era um nacionalista, favorável a um governo centralizador, da mesma forma que o Vargas tinha centralizado o poder durante o governo provisório dele, né? Ele monta uma organização militar com ênfase na obediência aos superiores, da mesma forma que está sendo feita na Itália, né? E esses membros do AIB, eles tinham um cumprimento, que era Anauê, falando você é meu amigo, né? Significando isso. Então, quando eles se cumprimentavam, eles comentavam com essa palavra, o Anauê. Ele tinha grande apoio da elite.
as pessoas muito ricas, né, os grandes políticos, eles tinham muito apoio ao Plínio Salgado, porque as pessoas geralmente que estavam no AIB eram pessoas preocupadas com o lucro, né, com o dinheiro. Então, a elite gostava disso. A ANL, eles lutavam com veemência, né, firmemente contra os integralistas, né. Eles eram liderados pelo Luiz Carlos Prestes e o Vargas, como ele tem aquela tendência, né, mais centralizadora, ele acaba tornando a ANL ilegal, né? Ele ordena o fechamento da ANL. O Prestes, ele começa a planejar uma revolta e um levante, né? O que a gente chama ela de intentona comunista, né? E esse levante gera uma série de medidas repressivas pelo governo federal. É, em 36 é declarado um estado de guerra no Brasil, né? Essa situação dava mais poder ao presidente, né? Ele é uma medida dele para centralizar um pouco. Os simpatizantes do ANL foram presos e estava se articulando que ia acontecer um golpe de Estado, né? Nesse momento também aqui nós temos o Luiz Carlos Prestes e a esposa dele, né, que é a Olga Prestes, eles sendo presos e deportados, e a Olga, porque ela tem descendência judia, ela é dada para os alemães e ela vai para, acredito que para Auschwitz e morre lá, né? Tem até um livro e também o filme Olga, que vai contar muito da história dela. Nisso também nós temos o Plano Cohen, né? Que ele trata-se de um documento escrito por um capitão integralista do exército, né? Ele está ali do lado do Anauê, né, gente? Ele tinha como do AIB, né? Ele tinha como objetivo simular uma tomada de poder pelos comunistas, né? Ele é uma carta que ela ele forja ela, né? Ele mesmo escreve de mão e ele envia ela pro exército, né? E diz que que eles interceptaram ela, falando que haveria uma revolução comunista no Brasil e que, como vocês podem ver aqui, ó, seria uma carta lá da Rússia, da União Soviética, aqui para o Brasil. Isso foi trazido, né, isso foi pensado pelo mesmo motivo lá do socialismo, do socialismo não, do fascismo e do nazismo, né? Foi uma tentativa de trazer um temor do comunismo para o Brasil. E também tinha muito da crença antissemita, né? Associação do comunismo com a religião judaica. Esse plano, né, como era descrito, envolvia tomada de propriedades privadas, ataques a igrejas e perseguições variadas nisso, né? Em novembro, o documento foi divulgado na rádio e em vários jornais. A Hora do Brasil era um programa que o Vargas criou no Brasil, que ele ficava falando durante 1 hora para todo o Brasil, né? E ele era utilizado como propaganda também para o Getúlio Vargas, né? Teve uma oposição gigante, né, que tentou evitar esse golpe, evitar o plano Cohen. E nessa mesma noite, o presidente anuncia o que ele chama de Estado Novo, né? Vocês conseguem ver aí. Né? No dia 10 de novembro de 1937, o Vargas ele envia tropas da Polícia Militar para cercarem e fecharem o Congresso Nacional. Nesse mesmo dia, nós temos uma transmissão radiofônica dele, né, anunciando à população que ele permaneceria no poder. Ou seja, ele faz um golpe. Ó, a gente tem aqui uma tirinha, nem falando, né? Alguém chegando e falando, o presidente, o documento é falso, né? E a República que nós temos, né, já com ele, né, já deu um golpe mesmo assim, em mim mesmo. E a República falando que já é tarde demais, né? Ela com uma mordaça na boca. Então é o seguinte, o próprio plano do Vargas nesse momento, né, sabe que ele tinha muito, sabe-se que ele tinha muito contato com o pessoal da RB, né, foi dele utilizar o medo do comunismo para dar um golpe militar
no próprio país, né, que tinha colocado ele no poder, e agora ele estava no poder indefinitivamente, né. Como a gente está falando aqui, o plano Corre, ele se revela falso, né, foi descoberto que havia sido elaborado por um oficial do exército, e que isso foi entregue ele para a cúpula das Forças Armadas, né, ele foi julgado nas Forças Armadas. E nisso nós vamos acabar a nossa aula de hoje e nós vamos falar na próxima aula sobre a morte do Getúlio Vargas, como é que vai acabar esse governo dele. Tá bom, gente? Vai ser a última aula que nós vamos ter disso. Gente, até mais. Tchau, tchau. Tenham uma boa semana. Na semana que vem nós vamos estar colocando para vocês as atividades para vocês fazerem. Turma, tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor.